Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando com mais um podcast Fora da Sala. Ou melhor dizendo, o nosso Profcast preferido. Quem fala aqui é Edgar, seu apresentador e entrevistador. Bom, pessoal, hoje nós falaremos com um professor incrível chamado Vitor Calado. Ele é licenciando em matemática lá pela UFPE e também monitor do LEMAP e do NUPEFEC. Olha só, ele também é vice-presidente do Diretório Acadêmico de Matemática. E aí, Vitor, como é que você tá? Você tá bem? Obrigado, Edgar. Um prazer estar aqui nesse podcast tão famoso. Estou bem, sim, como vai? Estamos bem, Vitor. Graças a Deus. Que bom que você aceitou esse convite de participar aqui com o nosso Proficast, com o nosso podcast Fora da Sala. E claro, pessoal, hoje nós estaremos falando sobre um tema que fala sobre educação e é um tema bastante interessante. Nós iremos falar sobre inclusão e história da matemática. Beleza? Vitor, para a gente dar uma introdução e começar a conversar um pouquinho sobre. Eu acho interessante que muitos estudantes, muitas pessoas, eles imaginam que a matemática ela já vem completa, já vem do jeito que ela chega em sala de aula e não entende que ela foi uma evolução histórica também e que ela possui uma história bastante interessante. E Vitor, ele é especialista, escreve, lê sobre a história da matemática e vai nos falar um pouco sobre essa visão, Vitor. O que tu acha? Sim, justamente. Eu acho que a gente tem uma visão, né, muito geral quando a gente está na escola, de que a matemática ela já vem pronta, de que a gente não precisa mais trabalhar, nem pesquisar, nem fazer mais nada com ela. A gente muitas vezes não sabe de onde aquele conteúdo veio, quem é Bhaskara, quem é Pitágoras. A gente não sabe os entraves históricos que tiveram, que os diversos conteúdos tiveram para se tornar o que são hoje, né? A gente não percebe e também muito falar sobre isso, sobre como os diversos matemáticos eles tiveram uma trajetória de vida muito significante e que tiveram também outras contribuições de outras pessoas para que um determinado assunto pudesse ser construído, não é? Poxa, incrível, Vitor. É, é realmente uma construção simultânea, né? Às vezes nós vimos teoremas, escutamos Pitágoras, Tales, entre outros, e a gente às vezes não se atenta a entender como esses caras chegaram a essas ideias, entenderam como esses caras contribuíram para a construção da matemática e conversar com isso sobre você hoje vai trazer um feedback bem interessante para aqueles que amam e gostam aí bastante da matemática. Aproveitando esse ensejo, Vitor, eu queria também entender como a inclusão entra aí nessa história. Fala aí um pouquinho pra gente. Olha, inicialmente a gente já pode reverter um pouco essa pergunta. Como é que a educação e a inclusão elas se relacionam, né? Eu acho que é um tema assim muito pertinente, muito atual. E de Perfeito, certa perfeito. forma, o que seria incluir, não é? Verdade. Assim, basta incluir sem dar apoio? Eu acho que são temas que a gente precisa realmente trabalhar e pesquisar, porque não basta eu pegar um indivíduo que seja diferente e incluir ele numa sala e eu continuar dando minha aula da forma padronizada, não é? Para pessoas que são semelhantes e que não trabalham a história daquela pessoa que é diferente. Eu acho que a gente tem que começar a ver as diferenças dentro de sala de aula e entender que cada indivíduo ele tem sua particularidade e incluir essas pessoas, para que a educação finalmente, eu acho que dessa forma ela consegue abranger o número máximo de pessoas que a gente consegue. Com isso, a gente já pode assim pensar na matemática e uma forma de trabalhar isso seria utilizando os próprios matemáticos, não é, que fizeram a diferença nas suas épocas. A gente pode falar de Ada Lovelace, que ela é considerada uma das matemáticas famosas, assim. Acho que o computador, assim como Alan Turing, surgiu através desses matemáticos. Ada como mulher e Alan Turing como um homossexual, não é? Perfeito. A gente também pode falar de Florence Nightingale, que ela era uma enfermeira e ela trabalhou no âmbito da matemática, contabilizando o número de feridos, enfim, na guerra, e ela chegou ao que a gente tem hoje como estatística. Foi através dela, também como uma mulher. Perfeito, Vitor. Interessante que você trouxe exemplos que
foram pessoas que contribuíram de forma importantíssima para a evolução da matemática e muitas vezes por possuírem, ou melhor, por apresentarem algo fora do padrão da época, sofreram preconceito, sofreram aí paradigmas, separação, normalização, onde eles estavam inseridos e isso foi bastante assim danoso para eles, o que tardou o reconhecimento da contribuição deles, um reconhecimento de uma contribuição tão importante para a matemática e para o avanço tecnológico que temos hoje, né? E assim, esses exemplos foram formidáveis. E acredito que muitas pessoas que estão ouvindo nosso podcast não conhecem esses nomes e a partir de agora vão estar buscando, pesquisando, estudando sobre eles e também abrangendo aí seu conhecimento conforme a evolução da matemática e como essas pessoas contribuíram de forma incrível e perfeita aí para a evolução dessa ciência. Né? E aproveitando esse ensejo, a gente sabe que essas pessoas elas enfrentaram muitos desafios. E o que você tem a falar sobre esses desafios históricos? E até mesmo que refletem na atualidade, Vitor. Acredito que ainda existem sim pessoas que sofrem diversos desafios, diversos preconceitos pelas suas escolhas, pelo seu modo de viver, por serem pessoas com deficiência, por terem uma escolha sexual diferente das outras, por ser mulher, por ser negro. Então a gente vê pessoas que, por apresentarem características, as pessoas excluem ela do convívio e até tornam ela. Como é que eu posso dizer a palavra, Vitor? Me ajuda aí. Marginalizadas. Exatamente. E isso assim impede o reconhecimento e a contribuição que eles têm tanto pra gente aí, tanto pra matemática como pra história no geral. Falar um pouquinho sobre esses desafios históricos e os atuais que nós enfrentamos hoje. Olha, veja, eu acho que, assim como diversos matemáticos que a gente trabalha, que a gente estuda, como os que já foram citados, eu acho que os preconceitos que eles viviam na época, de certa forma, ainda se perpetuam nos dias atuais. E aí é um dos grandes desafios. Como é que eu trabalho matemática? Como é que eu trabalho essa matemática, sabendo que muitas vezes a educação está mais para o padrão da sociedade do que para pessoas que são consideradas diferentes, não é? Seja pela orientação sexual, seja pelo gênero, seja pela etnia, enfim, pela raça. Eu acho que desde aquele tempo que eles sofriam esses preconceitos e mesmo assim eles conseguiam desenvolver uma matemática que a gente conhece nos dias atuais. E aí eu retorno à pergunta também e penso o seguinte: se eles não tivessem sofrido esses preconceitos, se as pessoas daquela época não tivessem sofrido aqueles preconceitos, será que a gente teria uma matemática mais avançada nos dias atuais? E será que essa matemática que a gente desenvolve hoje, ela ainda é tardia por conta desses entraves, por conta desses preconceitos? Eu creio que não há uma educação de qualidade sem luta e sem mudança, certo? E o que eu acho também que a gente considera como entrave é justamente porque o que a gente está pensando hoje, aqui e agora, e o que podemos pensar futuramente, não vai ser integrado de maneira a gente ter um certo entrave de considerar esses pensamentos, essas pesquisas atuais como algo certo. Eu acho que tem professores que não entendem, ainda ficam naquela de utilizar o tradicional, consegue pesquisar e dar uma aula com novas técnicas, enfim, com novos pensamentos. E também há outro detalhe, como é que eu trabalho, por exemplo, Alan Turing, como é que eu trabalho ele dentro de uma sala de aula sem medo? Porque como assim? Deixa eu te perguntar, como é que eu vou trabalhar Alan Turing, a história de vida dele, as contribuições matemáticas que ele teve, inclusive ele acabou com uma guerra devido a uma máquina que ele criou, que hoje em dia a gente considera como um dos primeiros computadores, não é? Como é que eu chego na trajetória de vida dele sem mencionar que ele era homossexual e que ele morreu por conta disso?
como é que eu vou trabalhar isso sem, tipo, esquecendo essa parte? Eu acho que é importante sim mencionar a história de vida dele, mencionar as contribuições, né? Sendo Perfeito. que o grande receio é que ao trabalhar isso, chegue à escola ou chegue um pai querendo proibir também que o filho dele saiba que um dos matemáticos era homossexual. Verdade. É assim, eu acredito que serão, na verdade, enfrentamos ainda muitos desafios que como a gente introduziu esse questionamento agora sobre os desafios enfrentados durante a, a história da matemática em si, durante o percurso da história dessas pessoas, hoje a gente sofre também na atualidade. A gente sabe que as lutas avançaram, as pessoas conseguiram avanços significativos, contudo, ainda existe uma certa barreira, um certo impedimento. E no meio das tuas falas, tu trouxe uma coisa bastante interessante, que eu fiquei, assim, analisando e pensando enquanto tu continuava as tuas outras falas. O quanto a matemática foi, o avanço matemático não foi retardado devido a esses preconceitos, devido a esses entraves que foram causados a essas pessoas. Não é, é uma coisa que hoje a matemática ela poderia ser outra, ela poderia estar bem mais avançada se as pessoas da época, Justamente. as pessoas da história tivessem a abertura, tivessem dado a oportunidade a essas pessoas relevando, né? Relevando aí qualquer tipo de diferença, até porque todos nós somos diferentes. E como tu falou atualmente, nós enfrentaremos. Como é que eu vou dar uma aula falando sobre a história de Alan Turing se eu não citar quem foi Alan Turing, a sua história, a sociedade em que ele vive, porque hoje nós estamos tratando de uma educação em que leva em consideração a realidade onde o estudante ele vive, a subjetividade do estudante. E para entender a matemática que Alan falou, a gente tem que considerar a subjetividade dele, todas as suas características, tudo que ele apresentou. E tu trouxe aí uma ideia muito interessante, muito interessante. E eu queria saber aí, pegando esse ensejo, como a gente pode falar sobre as contribuições significativas de Alan Turing e outros personagens históricos que enfrentaram aí barreiras para representar outras pessoas e aí conseguir o seu espaço na sociedade. Fala aí, Vitor. Sim, justamente. Eu acho muito interessante, assim, esse estudo, principalmente porque quando a gente pensa em educação e inclusão, enfim, e quando a gente trabalha justamente essas pessoas que tiveram essas histórias de vida, eu acho que seria muito significante, muito significativo para estudantes que, de certa forma, se assemelham nessas histórias de vida, sejam mulheres, sejam homossexuais, ou seja, a orientação sexual que tiver, sejam a raça, eles vão se ver dentro daquela história. Acho isso muito interessante. E, tipo, tem gente, tem estudantes que pensam, nossa, eu não vou conseguir desenvolver tal pensamento por conta disso, disso, disso e disso. Mas quando a gente mostra que tiveram pessoas em épocas passadas que conseguiram desenvolver conhecimentos matemáticos, conhecimentos sobre educação, mesmo tendo uma história de vida muito difícil, lógico que não é uma regra, mas, de certa forma, dá um incentivo, dá um gás a mais para essas pessoas. E assim, a gente pode ver Alan Turing com o fim da guerra e o primeiro modelo de uma máquina, né, semelhante ao computador. Ada Lovelace, na mesma perspectiva de um trabalho desenvolvido, que serviu de base também para a criação de computadores. E a Perfeito. enfermeira Florence, né, com a estatística. Eu acho que são nomes, assim, muito significativos, que dá para a gente trabalhar dentro de sala de aula. Há também George Boole, enfim, diversos outros matemáticos que dá para a gente trabalhar dentro de sala de aula e associar com a história de vida dos nossos estudantes. Perfeito, Vitor. Em pouco tempo da nossa conversa, eu já pude acrescentar no meu arcabouço, aqui no meu arcabouço teórico. Não só eu, mas quem está ouvindo esse podcast, com certeza já acrescentou no seu arcabouço metodológico, teórico, sobre a temática que a gente está discutindo. Né? Existem pessoas aí que eu não tinham o pleno conhecimento da contribuição dela na história e você trouxe aqui de forma clara. E eu acredito que isso despertou a minha curiosidade e também daquelas pessoas que estão ouvindo nosso podcast. Aí eu queria saber, Vitor, da sua pessoa, quais recursos, quais livros, quais sites,
quais ferramentas você recomendaria, tanto para mim quanto para os nossos ouvintes do nosso podcast, do nosso Proficast, que deseja explorar mais a fundo a história da matemática e da inclusão matemática e também a história dessas pessoas que contribuíram para que isso acontecesse. Fala aí, Vitor, para mim um pouquinho, para todo mundo que está ouvindo. Fala aí, Vitor. Olha, de livro eu já posso citar assim de cara A História Bizarra da Matemática, da autora Luciana Galastri. Ele é um livro bem leve, bem interessante, bem gostosinho. É porque quando a gente pensa em história e matemática, geralmente o pessoal acha que é bem diferente assim, mas dá para trabalhar também. E ela traz isso numa linha bem humorada, trabalhando de forma leve, mas dando alguns cutucões. Então eu acho que é bem interessante esse livro. Temos também o Mathematic Queer, que é uma plataforma excelente, dá para a gente entender sobre questões de gênero, sexualidade, matemática, e eu acho que é bem interessante. A gente também tem diversos outros eventos de educação inclusiva, né, que ocorrem pelo país, como o Perfeito. NMI, que eu acho que é importante a gente utilizar, né, tudo ao nosso alcance para a gente entender um pouco sobre inclusão. Se eu te disser que nós temos pesquisas hoje em dia envolvendo história da matemática, inclusão, gênero, sexualidade, eu estaria mentindo. Eu acho que é um campo ainda não muito estudado, não muito avançado. Mas a gente, inclusive, pode abrir essa porta, né, para que Perfeito. novas pessoas pesquisem, se interessem pelo assunto e que contribuam justamente com essas pesquisas. Perfeito, Vitor. E assim, nós ficamos felizes em receber aqui você no nosso Proficast, no Fora da Sala, porque você trouxe tanto para mim quanto para os ouvintes do nosso podcast uma nova perspectiva de pesquisa, um novo campo muito fértil de pesquisa, e que esse campo ele contribui de forma incrível para o desenvolvimento matemático. Então acredito que as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast hoje, ouvindo as suas palavras, irão se interessar em buscar, em pesquisar sobre essas temáticas. E isso vai, claro, contribuir para o desenvolvimento geral da matemática, seja ela como metodologia didática, como entendimento das pessoas que compõem aí a sala, que são os nossos estudantes, que estão cada vez mais necessitando de uma compreensão, do entendimento da sua subjetividade. Vitor, Eu agradeço, foi excelente o nosso papo. que conversa E eu, incrível. sim, e eu espero que muitas pessoas possam ver isso e se interessem pelo assunto. Muito obrigado. Vitor, eu queria agradecer a você, porque você, no meio dos seus corres, a gente sabe que a vida universitária, a vida de pesquisador é uma vida muito corrida, e você se disponibilizou a compartilhar um pouquinho dos conhecimentos aí, dos seus conhecimentos com a gente. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigada, Edgar. Muito obrigado mesmo. Eu Obrigado. quero agradecer também aqui aos contribuintes, né, do nosso Proficast. Queremos agradecer aqui também à Universidade Federal de Pernambuco, que nos proporcionou aí nós trabalharmos em cima de uma nova metodologia ativa para discutirmos alguns assuntos. Queremos agradecer também a nossa grande coordenadora, a nossa grande orientadora, Jaqueline Lixandrão, que contribui aí de forma significativa para o nosso conhecimento, contribui de forma significativa para o aumento do nosso arcabouço teórico, do nosso arcabouço metodológico, didático e, claro, na formação dos nossos professores. E, é claro, também quero mandar um abraço e um agradecimento ao diretório acadêmico atual da nossa UF, o Números Amigáveis, que também sempre contribui, que também disponibilizou, né, o nosso vice-presidente, Vitor Calado, de estar aqui nessa conversa. Então, pessoal, desde já quero mandar um abraço a todos, que vocês sintam interesse nesse novo campo de pesquisa. E, Vitor, você tem algum agradecimento especial nesse momento? Acho que você agradeceu justamente as pessoas que eu queria agradecer. Jaqueline, ao diretório, ao FPE. Verdade, Vitor. Então, pessoal, nós ficamos com mais um episódio aí incrível do nosso Fora de Sala, do nosso Proficast preferido, onde nós tratamos aí de assuntos interessantíssimos para a educação e para o desenvolvimento matemático. Então, gente, um abraço, aquele cheiro imenso, e que vocês possam estar aí conferindo os nossos próximos episódios.
Beleza, pessoal? Um cheiro imenso.